Uma das perguntas mais antigas da humanidade é: o que havia antes do começo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa resposta fascinante para essa questão, explorando a visão teosófica sobre a origem do universo. Milhares e milhares de anos atrás, olha só, textos antigos como o Rig Veda já tentavam, expressar em palavras o que não pode ser dito. Eles usavam a poesia para tentar descrever esse estado antes de qualquer existência. Uma quietude profunda, total, unificada. Então, voltamos à nossa grande pergunta. E para tentar respondê-la, a teosofia nos oferece um caminho, uma estrutura de ideias fundamentais que começam, claro, pela fonte de absolutamente toda a realidade. Bom, vamos lá. A primeira proposição, a base de tudo, é a seguinte: por trás de toda a existência há um princípio único, eterno e, praticamente inimaginável, que é chamado de o absoluto. Mas atenção aqui. Não é para a gente pensar nisso como um ser, como um Deus, como a barba branca, nada disso. É mais como o potencial puro para que tudo possa existir e também não existir. É a raiz de tudo. Um conceito mas tão vasto que é descrito como algo que a gente não consegue nem pensar direito, nem colocar em palavras. Certo. Se o absoluto é a fonte, como a criação acontece? Bem, aqui entra a segunda grande ideia. A criação não é tipo um Big Bang que aconteceu uma vez e pronto. Não. É um processo eterno, cíclico, como se fosse um gigantesco sopro cósmico. E esse sopro tem dois movimentos, assim como a nossa respiração. O universo vive alternando entre períodos de atividade, de manifestação, que são chamados de Manvantara, ou o dia cósmico, e períodos de descanso total, de dissolução, chamados de Pralaya, a noite cósmica. Essa frase da doutrina secreta é perfeita, né? Uma inspiração cria o mundo, uma inspiração o recolhe. Simples assim. E esse ciclo de criar e dissolver não tem fim. O símbolo perfeito para isso é o Ouroboros, aquela serpente famosa que morde o próprio rabo. É o símbolo da eternidade, da renovação que nunca para. Tá, mas como exatamente um novo dia cósmico, um novo universo começa? O gatilho para isso é o despertar do que se chama de Logos. Pensa no Logos como, a inteligência criativa por trás do universo, o grande arquiteto, a planta do projeto cósmico. E esse despertar rola em 3 estágios bem simbólicos. No primeiro momento, a gente tem só o potencial puro, o absoluto em repouso. Aí surge um único ponto bem no meio. Esse é o primeiro Logos. É como a primeira sementinha de um novo cosmos. Em seguida, esse ponto se estica e vira uma linha horizontal. E aí pronto, temos a primeira grande divisão, a primeira dualidade, o espírito em cima e a matéria embaixo. Esse é o segundo Logos. E para completar, uma linha vertical corta essa linha horizontal formando uma cruz. Essa é a cruz do mundo, o terceiro Logos. Ela representa a mente cósmica, a força inteligente e ativa que vai, de fato, colocar a mão na massa e construir o universo. Beleza, a gente tem esses símbolos, um círculo, um ponto, uma cruz. Mas como é que isso se transforma na complexidade toda que a gente vê no universo? A palavra-chave aqui, o segredo do processo todo é diferenciação. E para entender isso, os ensinamentos teosóficos trazem uma analogia que é simplesmente genial. Pensa no começo da vida humana. Tudo começa com uma única célula, certo? E essa célula se divide, se multiplica e vai se especializando até formar um ser humano completo com trilhões de células diferentes. A ideia é que, da mesmíssima forma, aquele Logos unificado se diferencia para criar toda a diversidade do cosmos. Ou seja, o ponto central é esse, o processo de diferenciação que é movido o tempo todo pela interação entre aquela força expansiva, o espírito, e a força que dá forma, a matéria. É essa dança entre os dois que funciona como o grande motor que transforma aquela unidade inicial na realidade cheia de formas e complexidades que a gente conhece. Ok, mas tudo isso leva a gente para uma pergunta final e que dá um nó na cabeça. Essa fonte de tudo, o absoluto, ele pensa, ele é consciente como a gente? E a resposta é surpreendente. Ele não é um ser que pensa, porque ele é o próprio pensamento. Ele não é um ser que existe, porque ele é a própria existência. Entende? É a essência pura de tudo. Uma realidade que vem antes e que contém todas as possibilidades. E isso, claro, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se essa realidade última não é um ser, mas sim o potencial para tudo que existe, o que será que isso quer dizer sobre a nossa própria consciência, hein?